Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho dessa terça-feira, dia 10 de fevereiro. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos falar sobre a parábola da figueira seca. Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao Pai a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez com esse estudo, com esse aprendizado, que nós estamos aprendendo um pouquinho cada dia mais aqui nessa terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá? Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer, que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se
a presa dos maus espíritos. Essa é uma passagem assim, no começo, né? Para quem não vê o interior dela, assim, é uma passagem estranha, né, gente? Porque Jesus amaldiçoou uma planta porque ela não tinha frutos, sendo que nem era época de frutos, né? A figueira não era época de figos, e Jesus amaldiçoou a figueira, né? Para que ela não desse, que ninguém comesse dos seus frutos, né? E assim somos nós, principalmente nós médiuns. Assim somos nós. Se nós somos por fora o que nós não somos por dentro, nós vamos secar no caminho. Assim, Deus deu para a gente o dom da mediunidade, para que a gente levasse a luz, né, da espiritualidade ao mundo todo. Cada um, rico, pobre, né, qualquer um pode ser médium, pode ter o dom da mediunidade, né? Mas se você recebeu esse dom e não usa esse dom para o fim a que ele foi dado a você, no caso, a comunicação, né? A comunicação espiritual, para que todos possam crescer no aprendizado, no conhecimento, inclusive você. Se você usa mal isso vai ser retirado de você. Você vai se tornar uma figueira seca. Por quê? Como a figueira seca, ninguém vai comer seus frutos. Todos aqueles que professam a palavra de Deus, as instruções dos Espíritos, somente da boca para fora, que dentro de si não carregam nada além do orgulho, da vaidade, né? Que são pessoas de índole má, mas que professam coisas bonitas, falam coisas bonitas para todos, né? Enchem de esperança, mas cadê o exemplo? Não dão exemplo do que falam, não tentam ao menos serem diferentes, mudarem um pouco. Ninguém vai comer desses frutos. Esses frutos, para quem comer, vão fazer mal. Porque vão vir para a gente, para as pessoas que vão se alimentar desses frutos, vamos colocar assim, vão vir vazios. Vazios de exemplo. Porque eu estou só falando, eu não estou fazendo aquilo que eu estou falando, né? Eu professo uma fé, mas eu não sigo aquela fé. Gente, e o que é preciso para a gente crescer, né? O que é preciso para a gente crescer? É preciso fé, porque dentro da gente tem que existir a fé. E essa fé tem que ser expansiva, ela tem que irradiar para todo lado. E como que a fé vai se irradiar se eu não mostro para ninguém aquilo que eu falo? Então eu tenho que ser uma figueira que produza frutos. Porque os frutos da boa figueira vão alimentar muitas pessoas. Vão me alimentar também, né? Com a minha fé, para que eu possa tirar as montanhas que estão no meu caminho, né, e colocá-las dentro do mar. Com o poder da minha fé. E para isso eu preciso ter força, ter base, ter conhecimento. Para isso eu preciso procurar as minhas forças para que eu possa vencer. E eu encontrando as minhas forças, a minha fé se exaltará. Então vamos procurar dentro da gente sempre força para que a gente não deixe, né, que a nossa montanha seja maior do que ela. Certo? Não vamos ser figueiras secas, vamos ser árvores frutíferas, com as frutas servindo para todos aqueles que estão ao nosso redor
e principalmente para nós mesmos, tá? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muita sabedoria, muito amor no coração e muita saúde. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.